Olá, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso estudo do Evangelho. Eu sou Leila Rocha de Oliveira, do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, da cidade de Olambra, cidade do interior de São Paulo, e é uma alegria, como todas as terças-feiras, às 20 horas, nós estamos juntos, fazendo o estudo do Evangelho para aprendermos um pouco mais da mensagem do Cristo à luz da doutrina espírita. É muito bom estarmos juntos e para essa noite nós vamos iniciar lendo um pequeno trecho do livro Vinha de Luz como uma preparação espiritual para a nossa noite, através de Emmanuel e Chico Xavier. Eu abri na mensagem número 30, de alma desperta. Paulo escreve a segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 6. Por isso te lembro, despertes o dom de Deus que existe em ti. Paulo. Olha que mensagem linda. Por isso te lembro, despertes o dom de Deus que existe em ti. Paulo, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6. De alma desperta, Emmanuel diz, é indispensável muito esforço de vontade para não nos perdermos indefinidamente na sombra dos impulsos primitivistas. À frente dos milênios passados, em nosso campo evolutivo, somos suscetíveis de longa permanência nos resvaladouros do erro, cristalizando atitudes em desacordo com as leis eternas. Para que não nos demoremos no fundo dos precipícios, temos, ao nosso dispor, a luz da revelação divina, dádiva do alto, que em hipótese alguma devemos permitir se extinga em nós. Refletindo nessa mensagem, nós vamos agradecendo, Senhor, a oportunidade de mais uma vez estarmos aqui reunidos em Teu nome. E em Teu nome nós damos início ao nosso estudo do Evangelho, com gratidão a cada benfeitor amigo que acorreu ao nosso chamado, e com gratidão a Ti, Senhor Jesus. Nós iniciamos dizendo, muito obrigado, Senhor. Queridos amigos, aproveitando, mandando um abraço para a Silvina, que nos deseja a todos nós que Jesus abençoe a todos. Um abraço para a Sueli, para o Pedro, para a Anne, para a Verônica, para o Vicente, para a Fátima. Muito bom, queridos amigos, estarmos aqui juntos com esse mesmo propósito, aprendermos a mensagem do Cristo, mas não somente aprendermos, colocá-la em prática nas nossas vidas. Nós estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo e temos feito alguns comentários à parte do Evangelho para enriquecer um pouco o nosso estudo. Nós estamos no capítulo 4, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. É aquela passagem quando Jesus encontra-se com Nicodemos, e Nicodemos, aquele doutor da lei, fica impactado quando Jesus diz a necessidade de nascer de novo. Nós vimos o item 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e nós vamos dar continuidade agora com o item 9 do capítulo 4 de O Evangelho segundo o Espiritismo, quando Kardec nos diz, o Espírito sopra onde quer, ouve-lhes a voz, mas não sabes nem de onde ele vem, nem para onde vai. Pode-se entender que se trata do Espírito de Deus, diz Kardec, quando Jesus fala para Nicodemos que o Espírito sopra onde quer, ouve-lhes a voz,
mas não sabes nem de onde ele vem, nem para onde vai, Kardec diz, o que é que nós podemos compreender? Podemos entender que se trata do Espírito de Deus, que dá vida a quem ele quer, ou da alma do homem. Porque quando ele diz, o Espírito sopra onde quer, algumas traduções também falam o vento. O vento sopra onde quer, porque vento e espírito têm o mesmo significado no idioma hebraico. E ele diz, o Espírito sopra onde quer, ouve-lhes a voz, mas não sabe nem de onde ele vem, nem para onde vai. Quem seria esse Espírito? Kardec diz, podemos compreender tanto sendo o Espírito de Deus, que dá vida a quem ele quer, ou da alma do homem. Podemos compreender também Jesus falando da alma. O que é a alma? É o Espírito encarnado. E quando se fala da alma do homem, nesta última acepção, a alma do homem, não sabes de onde ele vem, nem para onde vai. O que nós podemos compreender com isso? Kardec nos diz o quê? Significa que ninguém sabe o que foi, nem o que será o Espírito. Logicamente que às vezes um ou outro pode ter alguma revelação do passado, mas, de forma geral, quando nós reencarnamos, nós não sabemos quem nós fomos no passado e nem qual será o nosso futuro. Mas o Espírito já existia previamente. Jesus fala para Nicodemos, o Espírito procede do Espírito, a carne procede da carne. Ele fala isso, porque o Espírito, ele já existia antes da concepção, antes do momento daquela mãe engravidar, aquele Espírito já existia. Muitos ainda creem que Deus criou o Espírito no momento da concepção. Não, nós sabemos que não é assim, porque aquele Espírito, ele está nesse processo de nova reencarnação, mas ele já tem uma bagagem de muitas e muitas experiências, de muitas e muitas vivências. E Kardec diz, se o Espírito ou alma fosse criado ao mesmo tempo que o corpo, saber-se-ia de onde ele vem, pois que se lhe conheceria o começo. Nós saberíamos, esse Espírito foi criado nesse momento da concepção, nós sabemos, a partir desse momento é que esse Espírito começou a existir. Mas como nós não sabemos quando é que Deus criou o Espírito, nós não podemos afirmar de onde ele veio. E ele continua dizendo, como quer que seja, essa passagem consagra o princípio da pré-existência da alma. A alma já existia antes, pré-existia. O Espírito já pré-existia. A alma é o Espírito encarnado, porque Kardec ele faz essa distinção, Espírito quando ele está desencarnado e a alma quando o Espírito está num corpo, ocupando um corpo de carne. Kardec diz, como quer que seja, essa passagem consagra o princípio da pré-existência da alma e, por conseguinte, o da pluralidade das existências. Logicamente, Jesus tem uma passagem no Evangelho que ele diz, o meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. A criação é constante. Nós não fomos todos criados ao mesmo tempo, não sabemos quando é que nós fomos criados, passamos por todo aquele princípio inteligente, passou por todo aquele processo de evolução, mas Deus está em constante criação. Por isso que tem espíritos que já estão mais evoluídos, outros menos, logicamente, que depende também do interesse individual de cada um. Mas, se um espírito como Jesus,
quando o planeta Terra surge e que Deus oferece o planeta para que Jesus tomasse conta, de acordo com a ciência, o planeta já existe há cerca de 4 bilhões e meio de anos. E Jesus já era um espírito puro. Deus diz, olha, toma aí, Jesus, cuida desse planetinha para mim. Logicamente que nós ainda temos um caminho muito longo a percorrer até atingirmos a perfeição, como Jesus já havia atingido há 4 bilhões, não é milhões, não, é 4 bilhões e meio de anos atrás. Ele já era um espírito que trabalhava, um espírito crístico, que já trabalhava junto com o Pai. Kardec traz no item 10 do capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz uma passagem que se encontra no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, versículos 12 a 15. O que o evangelista nos transcreve? Ora, desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência e são os violentos que o arrebatam, pois que assim o profetizaram todos os profetas até João, e também a lei. Se quiserdes compreender o que vos digo, ele mesmo é o Elias que há de vir. Jesus falando isso e Mateus transcreve. Ouçam aquele que tiver ouvidos de ouvir. Vamos repetir a fala de Jesus transcrita por Mateus para que a gente vá compreendendo melhor. Jesus diz, ora, desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência e são os violentos que o arrebatam. Lembrando João Batista, que era primo de Jesus e que antecede Jesus, abrindo o caminho para Jesus. E ele vem dizendo que desde o tempo de João Batista, até aquele momento ali, a violência estava presente. E ele continua, pois que assim o profetizaram todos os profetas até João. E também a lei. A lei, quando ele diz, é o quê? É o Antigo Testamento, é a Torá, aonde os profetas previam o que iria acontecer no futuro. Eles tinham a premonição, eles traziam aquelas revelações até João, e também a lei contida na Torá, a lei contida, porque naquela época de Jesus não se falava Antigo Testamento, falava-se a lei que estava contida na Torá e que os hebreus, os judeus estudavam, conheciam de uma forma oral, eles se reuniam para aprender e ir passando de geração em geração. E Jesus diz, se quiserdes compreender o que vos digo, ele mesmo é o Elias que há de vir. Ouçam aquele que tiver ouvidos de ouvir. Ora, Jesus diz o que aqui? Ele mesmo, João Batista, é o Elias que há de vir. Ouçam, escutem a mensagem dele. Aquele que tiver ouvidos de ouvir. Aqui está Jesus claramente, mais uma vez, falando sobre a possibilidade da reencarnação, do Espírito poder retornar. Está muito claro, ele diz, ele mesmo é o Elias que há de vir. Ouçam aqueles que tiver ouvidos de ouvir. Kardec, no item 11 do capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele faz agora um comentário dizendo, agora é Kardec comentando,
Se o princípio da reencarnação, conforme se acha expresso em João, podia, a rigor, ser interpretado em sentido puramente místico, o mesmo já não acontece com esta passagem de Mateus, que não permite equívoco. Kardec diz, tudo bem, lá no Evangelho de João, poderia até fazer uma interpretação um pouco mística, mas aqui no evangelista Mateus não há como dizer que isso não está claro. Não permite nenhum equívoco a fala de Jesus. Kardec continua dizendo, ele mesmo é o Elias que há de vir. Quando Jesus fala isso, e que Mateus transcreve, ele mesmo é o Elias que há de vir, não há aí figura, nem alegoria. É uma afirmação positiva. É o que Kardec diz. Tudo bem, lá no Evangelho de João, naquele encontro de Jesus com Nicodemos, podemos até dizer, não, era uma coisa mais mística, havia ali um pouco era uma figura de linguagem, era uma alegoria, mas no Evangelho de Mateus está muito claro. É uma afirmação positiva que Jesus diz, desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência. E ele faz um questionamento, Kardec, ele faz uma pergunta. O que significam essas palavras? Uma vez que João Batista ainda vivia naquele momento. Porque quando Jesus se refere dessa forma, João Batista ainda não havia perdido a vida. O que então que Jesus queria dizer com essas palavras? Jesus as explica dizendo, se quiserdes compreender o que digo, ele mesmo é o Elias que há de vir. Porque ali não está assim, ele mesmo é o Elias que já veio, ele coloca que há de vir. Ora, sendo João o próprio Elias, Jesus alude nessa passagem à época em que João vivia com o nome de Elias. Até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência. Nós já falamos aqui sobre Elias, mas só para que a gente recorde, quem foi o Elias? O Elias foi um profeta que está lá no Antigo Testamento, cerca de 500 anos antes da vinda de Jesus. Ele era um profeta muito conhecido lá do Antigo Testamento. Fez as suas profecias, trouxe as suas mensagens, e ele, Elias, no Antigo Testamento, ele contribuiu para que cerca de 400 pessoas fossem mortas, perdendo a cabeça. E nós sabemos que nada é por acaso. Quando ele retorna como João Batista, o que acontece? O espírito do Elias, agora no corpo do João Batista, a Salomé pede a cabeça dele. E foi uma forma dele resgatar o seu débito do passado. Poderia ter sido de outra maneira, mas para ficar assim de uma forma muito marcante, ele acaba perdendo a cabeça da mesma forma que ele contribuiu para que mais de 400 pessoas também perdessem a cabeça quando ele foi o profeta Elias. Mas Kardec diz aqui, ora, sendo João o próprio Elias, Jesus alude à época em que João vivia com o nome de Elias. Até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência, porque não foi um momento de muita violência que Elias também participou. Outra alusão à violência também da lei mosaica,
porque Moisés, ele tinha trouxe uma lei de uma forma assim muito contundente, muito violenta. Na lei de Moisés ordenava o quê? O extermínio dos infiéis. Aqueles que não fossem seguidores da lei, eram os infiéis, Moisés condenava que eles deveriam ser exterminados para que os demais o quê? Ganhassem a terra prometida. Moisés conduziu o povo hebreu, tirou do cativeiro do Egito e conduziu durante mais de 40 anos no deserto, e logicamente que foram milhares de pessoas que depois de 400 anos de escravidão no Egito, eles retornando em busca dessa terra prometida, milhares ali, diuturnamente revoltados, se queixando, Moisés, ele tinha o pulso muito firme, porque ele estava lidando com homens ainda muito primitivos. E essa lei que vem através de Moisés, muitas das vezes eram leis que mandavam apedrejar até o próprio filho, apedrejar o próprio filho, se ele fosse desobediente. Ele mandava exterminar os infiéis, para que o povo escolhido, segundo ele acreditava, esses sim, foram escolhidos por Deus, mereciam ganhar a terra prometida, que seria o quê? O paraíso dos hebreus. Ao passo que, segundo a nova lei, quando Jesus vem, já não é mais aquela lei olho por olho, dente por dente, já não é mais aquela lei apedrejar, exterminar, expulsar da sociedade aqueles que tivessem determinadas enfermidades. Não. Agora, a nova lei que vem a partir de Jesus, o céu se ganha, não é mais exterminando os infiéis, mas é pela caridade e pela brandura. Lembrando que passaram-se entre Moisés e Jesus 1.500 anos. A humanidade avançou. De Jesus até a terceira revelação, que é o Espiritismo, passaram-se mais quase 2.000 anos. A humanidade já avançou muito. Entre Moisés e o Espiritismo, vai-se quase 4.000 anos. Logicamente que a humanidade é outra. Muitas atitudes que eram aceitas de uma forma normal, corriqueira, hoje nos choca, nós não admitimos mais. E Jesus acrescenta, e Kardec comenta. Jesus acrescentou: ouça aquele que tiver ouvidos de ouvir. Ouça aquele que tiver ouvidos de ouvir. Essas palavras que Jesus tanto repetiu, claramente dizem que nem todos estavam em condições de compreender certas verdades. Por isso que Jesus promete aos discípulos, eles muito tristes, percebendo que Jesus já não ficaria muito tempo entre eles, entre o povo ali tão sofrido, e ele diz: se me amardes, eu pedirei ao Pai, e ele enviará um outro Consolador, que ficará convosco até o final dos tempos, porque ele falará coisas que eu ainda não posso falar. Mais ou menos isso, com as palavras dele e eu transmitindo com as minhas. Por quê? Ele percebia que nem todos conseguiam compreender certas verdades. E até hoje muitos ainda não conseguem compreender certas verdades. Por isso ele diz: ouça aquele que tiver ouvidos de ouvir.
No capítulo, ou melhor, no item 12, do capítulo 4, Kardec seleciona um trecho que se encontra em Isaías, no capítulo 26, versículo 19. Isaías, profeta lá do Antigo Testamento. E o que vem transcrito em Isaías, lá no livro de Isaías, capítulo 26, versículo 19. Aqueles do vosso povo, a quem a morte foi dada, viverão de novo. Aqueles que estavam mortos em meio a mim, ressuscitarão. Despertai do vosso sono e entoai louvores a Deus, vós que habitais no pó, porque o orvalho que cai sobre vós é um orvalho de luz, e porque arruinareis a terra e o reino dos gigantes. Vamos repetir a fala de Isaías para que ela vá ficando registrada na acústica da alma. Isaías 26, 19. Aqueles do vosso povo, a quem a morte foi dada, viverão de novo. Aqueles que estavam mortos em meio a mim, ressuscitarão. Despertai do vosso sono e entoai louvores a Deus, vós que habitais no pó, porque o orvalho que cai sobre vós é um orvalho de luz, e porque arruinareis a terra e o reino dos gigantes. Queridos amigos, faltam 6 minutos para a nossa reunião de radiação e de vibração. Nós vamos encerrando por aqui, mas nós vamos convidando a todos para na próxima terça-feira darmos continuidade ao nosso estudo do Evangelho, desejando muita paz a todos que nos acompanham.